2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, que diz assim: Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Aleluia. Pai querido, nós queremos orar debaixo dessa palavra, pedindo ao Senhor que teu Espírito Santo fale ao nosso coração poderosamente, que todos nós que possamos receber a palavra nessa noite, sejamos edificados, sejamos transformados, sejamos corrigidos, instruídos, confrontados pela verdade da tua palavra, mudados e transformados pela verdade da tua palavra. Nós não queremos ser entretidos, nós queremos ser transformados pela revelação de quem tu és. Em nome de Jesus oramos, Senhor, para a tua glória e para a tua honra. Amém. Graças a Deus. O que a gente vai entender hoje então sobre o chamado, não é? Ampliando, como eu disse aqui, a ministração de domingo à noite. Vamos aprender primeiro que o nosso chamado é um dom de Deus, não é? A palavra dom significa presente, é um presente de Deus. E se é presente de Deus, é fruto da graça, porque ninguém paga por um presente. Se a gente paga, deixa de ser presente, não é verdade? Então todos os presentes de Deus, todos os dons de Deus, é fruto da sua graça. Significa que Ele favoravelmente age para conosco, em graça, nos concedendo esses dons. Então o chamado é um desses dons, a vocação é um desses dons, é um desses presentes. Então o chamado de Deus para a sua vida, a vocação de Deus para a sua vida, é um presente maravilhoso, um presente que lhe foi dado pela graça de Deus, de forma extraordinária, para te abençoar, para te enobrecer e para glorificar o santo nome do Senhor. Então o chamado é um dom de Deus, o chamado é um presente, é uma vocação, é um presente de Deus para a nossa vida. O texto que nós lemos, acabamos de ler, fala exatamente sobre isso, né? Diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa vocação. E não apenas isso, o texto diz assim, não segundo as nossas obras. Olha só, não tem a ver com nossos méritos, não tem a ver com nossas obras, mas o texto continua dizendo, mas conforme a sua própria determinação e graça. Graça significa favor imerecido, mesmo não merecendo. Deus, em seu amor, em sua bondade, em sua generosidade, em sua graça, em seu favor, Ele nos chamou para si, Ele nos salvou e Ele nos chamou numa santa vocação, num santo chamado. Então o chamado é santo. Então um santo chamado, uma santa vocação. E aí o texto continua dizendo, graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. Ok? Então nós somos recebidos no chamado da vocação de Deus, e isso foi um presente da graça do Senhor para nós. Agora o apóstolo Paulo, falando lá em Gálatas capítulo 1, versículo 6, ele diz assim, ele está corrigindo os Gálatas, porque eles haviam deixado o Evangelho, né? A simplicidade do Evangelho, eles estavam deixando a simplicidade do Evangelho e recorrendo a um outro Evangelho. E aí Paulo os repreende e diz assim no versículo de número 6, Gálatas 1,6, ele diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Mas eu quero frisar somente essa parte, aquele que vos chamou na graça de Cristo. Então Deus nos chamou pela graça de Cristo, fomos chamados em meio à graça de Jesus Cristo, fomos chamados pela graça. Olha que coisa maravilhosa e tremenda, favor de Deus. Então o chamado é um dom, o chamado de Deus para a sua vida é um presente. Como nós falamos domingo, há vários aspectos do chamado. Deus nos chama primeiro para nos salvar, para nos redimir, para que nós tenhamos um novo nascimento, um relacionamento com Ele, amém? Deus nos chama para nos salvar, Deus nos chama para que nós possamos frutificar na sua obra, Deus nos chama para que nós possamos ser santos e irrepreensíveis, Deus nos chama para que nós possamos dar muitos frutos para a glória dEle. Então, há diferentes aspectos do chamado, mas todos os aspectos do chamado de Deus para a minha vida e para a sua vida é dom de Deus, é um presente de Deus, ok? A segunda verdade que nós vamos entender hoje à noite sobre o chamado é que eu fui chamado, você foi chamado para os propósitos de Deus. Nós fomos chamados para os propósitos de Deus, para cumprir os propósitos. Há um texto muito interessante em Provérbios 19 que diz assim,
O homem pode fazer planos, mas é o propósito do Senhor que prevalecerá. Então o que Deus nos chamou para quê? Qual o propósito? Deus nos chamou para que nós pudéssemos cumprir os seus propósitos, cumprir os seus planos, tudo aquilo que Ele sonhou para nós, tudo aquilo que Ele planejou para nós desde a eternidade passada. Então Ele nos chamou para que nós estivéssemos dentro do seu propósito. Em Romanos capítulo 9, versículo 11, Deus falando, através do apóstolo Paulo sobre Jacó e Esaú, sobre Jacó e Esaú, ele diz assim: e ainda não eram gêmeos nascidos, ou seja, eles ainda não haviam nascido, estavam ainda no ventre da mãe, nem tinham ainda praticado o bem e o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Então, mesmo não tendo nascido ainda, o texto deixa bem claro isso, eles não haviam feito nada ainda, porque ainda não havia nascido. Deus os chamou a Jacó para participar do seu propósito, ok? Então Deus nos chama para participarmos dos seus propósitos. Agora, olha o que a Bíblia nos fala em Efésios capítulo 2, verso de número 10, Efésios 2:10 diz assim: pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Vou repetir para você, Efésios capítulo 2, versículo 10, diz assim: pois somos feitura dele. A palavra feitura no original grego é a palavra poema, é a criação, é a obra de arte de Deus. Ou seja, você e eu, nós somos a obra de arte de Deus. E ele diz: nós somos o poema de Deus, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Aqui fala da nova criação, do novo nascimento. Ele diz: criados para quê? Qual o propósito de Deus ter nos criados de novo, Deus ter nos gerado de novo em Cristo Jesus? Ele diz: para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Ou seja, Deus preparou essas boas obras desde a eternidade passada, os seus propósitos, os seus beneplácitos, a sua vontade, está tudo pronto, e agora Ele quer que eu e você andemos nesse propósito, que nós possamos cumprir esse propósito. Eu acho muito interessante quando leio a Bíblia, lá em Salmo 139, que diz que Deus escreveu a meu respeito e a teu respeito no seu livro, todos os dias da minha vida. Então há um livro de Deus, em que Ele escreveu a meu respeito e a teu respeito, e ali, claro, estão os planos ideais de Deus para a minha vida e para a sua vida, estão os planos propostos por Deus para a minha vida e para a sua vida. E quando nós nos convertemos a Cristo, quando nós meditamos na palavra de Deus, quando nós temos intimidade com o Espírito Santo, o que vai acontecer? O Espírito Santo vai nos revelando esses planos que estão escritos no livro de Deus, para que nós possamos seguir de acordo com eles. E quando nós seguimos de acordo com eles, nós temos vitória, nós temos êxito dentro da vontade de Deus para a nossa vida. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Como é que eu descubro esses propósitos? À medida que eu tenho relacionamento pessoal e íntimo com Deus, à medida que eu tenho comunhão com o Espírito Santo, Ele vai me revelando os seus planos, Ele vai me revelando o seu propósito, escrito por Deus no seu livro, antes do meu nascimento, muito antes do meu nascimento. Então isso é maravilhoso. Olha como nós somos especiais para o nosso Deus. Nós não somos frutos do acaso, nós não somos uma falha dos métodos contraceptivos dos nossos pais, nós somos frutos do sonho de Deus, nós somos fruto do plano de Deus, nós não somos acidentes. Deus sonhou com você, Deus sonhou comigo, Deus idealizou, Deus planejou a mim e a você, nossa cor, nossa personalidade, nosso temperamento, nossa estatura, tudo foi planejado por Deus. E nós somos especiais para Ele. Então, quando nós mergulhamos na visão de Deus, quando nós mergulhamos no propósito de Deus, quando nós cremos nesse propósito, o que acontece? Nós somos poderosamente ministrados e abençoados por Deus. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Então é muito importante que nós creiamos nisso, que nós tenhamos esta visão. Aleluia! O que mais? O que mais nós podemos aprender? Os meus pecados e erros não mudam o meu chamado. Os meus pecados e erros não mudam o meu chamado. Olha que tremendo isso. Os planos de Deus para você
não podem ser alterados, o chamado de Deus para você, não pode ser alterado por conta dos nossos erros, pecados, falhas. Deus não tem um plano B para mim e para você, Ele tem um plano A. E aí, lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12 e 13, olha o que Paulo diz, ele escrevendo ao seu discípulo Timóteo, ele diz assim: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Aí ele diz: a mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo: olha, eu sou grato a Jesus, que me fortaleceu. Eu sou grato a Jesus, que me considerou digno de me chamar para o ministério, de me designar para o ministério, de me dar essa vocação, de me dar esse chamado. Eu que noutro tempo era blasfemo, eu que noutro tempo era perseguidor, eu que noutro tempo era insolente, mas obtive misericórdia, porque eu fiz na ignorância e na incredulidade. O que ele está dizendo? Deus me deu um chamado, Ele disse que o chamado dele foi antes do seu nascimento, como eu falei no domingo à noite, Gálatas capítulo 1, versículo 5, o chamado de Deus para a nossa vida é antes do nosso nascimento. Gálatas 1,5, Jeremias 1,5 diz isso, os dois textos, né? Gálatas 1,5 e Jeremias 1,5 diz que o chamado de Deus para a nossa vida é antes do nascimento. Então, Paulo foi chamado por Deus antes do seu nascimento. Ele diz: aprove a Deus que ainda no ventre materno me chamar e me separar. Então ele foi chamado por Deus. Deus tinha um chamado e uma vocação antes dele nascer, mas quando ele nasceu e ele cresceu, infelizmente ele se perdeu na caminhada, por causa da sua ignorância, por causa da sua incredulidade. Ele se tornou blasfemo, se tornou perseguidor da igreja, se tornou assassino de cristãos, mas isso não alterou em hipótese nenhuma o chamado de Deus para a vida dele, isso não alterou a vocação de Deus para a vida dele. E Deus foi criando circunstâncias para trazer Paulo para o centro do seu propósito. Deus foi criando circunstâncias para que a consciência de Paulo, do apóstolo Paulo, fosse aguilhoada pela palavra de Deus. E várias vezes, em várias oportunidades, a consciência de Paulo foi aguilhoada por Deus, até que lá no caminho, né, de Damasco, ele tem aquele encontro tremendo com Jesus Cristo, e o Senhor diz para ele: Paulo, Paulo, por que me persegues? E ele diz: quem és tu, Senhor? E Jesus diz para ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrares contra os aguilhões, porque o aguilhão é aquele instrumento, aquele ferrozinho que era usado, que é ainda em alguns lugares, para atiçar o boi quando ele cai, quando ele está, né, lançado ali no chão, para que outros não o pisoteiem. Então é um ferro com a ponta para poder o boi levantar. Então Deus está dizendo para Paulo, Jesus está dizendo para Paulo: duro é para você recalcitrar, ou seja, resistir ao meu aguilhão. Ele estava aguilhoando a consciência de Paulo em vários momentos, através de vários discípulos, e uma das últimas aguilhoadas foi quando Estevão morreu, dando a sua vida como um mártir por Cristo, e rendendo o seu espírito a Cristo, dizendo: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Paulo estava presente naquele momento, a consciência dele estava sendo aguilhoada por aquele homem de Deus, pela vida daquele homem de Deus. Então Paulo recebeu o chamado, ele recebeu a vocação antes do seu nascimento, bem antes do seu nascimento, mas agora, durante o seu crescimento, a sua juventude, ele se perde na caminhada, ele foge do seu propósito, mas o chamado de Deus continuou para ele, o chamado de Deus continuou para Paulo, o chamado de Deus para ele não foi alterado, não mudou por conta dos seus erros, por conta dos seus pecados. E aí ele diz isso aqui: eu louvo a Deus, eu dou graças a Deus, sou grato a Deus por aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou, olha só, que me considerou fiel, designando-me para o ministério, a mim,
que em outro tempo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois fiz na ignorância e na incredulidade. Ou seja, ele está dizendo, apesar dos meus pecados, apesar dos meus erros, apesar de ter perseguido a igreja de Deus, apesar de ter perseguido os cristãos, apesar de ter assassinado cristãos, de ter levado cristãos à cadeia por conta do meu rigor, por conta do meu radicalismo, por conta do meu terrorismo, Deus me alcançou com graça e cumpriu em mim o seu chamado e o seu propósito. Então, mesmo talvez você que está lá fora ainda, que ainda não teve um encontro com Jesus, há um chamado específico de Deus, e esse chamado não alterou, e Deus vai criando circunstâncias para trazer você para o centro da vontade dEle. Não adianta a gente tentar fugir, queridos, quando Deus tem um plano na nossa vida, não adianta a gente tentar fugir do chamado dEle, não adianta a gente tentar fugir do propósito dEle. Lembra de Jonas? Jonas, em desobediência, fugiu para uma direção oposta àquela que Deus havia proposto. Deus mandou Jonas ir para Nínive pregar a palavra de Deus em Nínive para a conversão daquele povo, e Jonas com o coração endurecido, porque ele não gostava dos ninivitas, havia um ódio, um ressentimento, uma raiva, um rancor no coração de Jonas pelos ninivitas, por conta da crueldade, dos ninivitas. Eles eram da Síria, a capital da Síria, Nínive é a capital da Síria, havia muita maldade, muita crueldade, havia guerras entre eles e Israel, e eles fizeram muita perversidade, e aí Jonas tinha um coração muito odioso em relação aos ninivitas, ele não queria ir. Então Deus disse para ele ir para Nínive. Ele pega um caminho oposto e vai para Tarsis, é como se Deus dissesse, vai para o norte, e ele diz assim, eu vou para o sul. E o texto deixa bem claro que ele fez isso com a intenção de fugir da presença do Senhor, como se fosse possível fugir da presença de Deus. O Salmo 139, o salmista diz assim, para onde me irei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, tu ali está. Se eu descer ao abismo e fazer a minha cama no abismo, ali tu estás também. Se eu tomar as asas da alva e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser, a noite está em volta de mim, então a noite será luz para ti, porque para ti a escuridão e a luz são a mesma coisa. Ou seja, o salmista está dizendo que é impossível fugir da presença de Deus, mas Jonas, por um momento de fraqueza, achou que ele é possível, que seria possível fugir, se esconder da presença de Deus, estar em um lugar onde ele não precisasse obedecer a Deus, e ele foge. Mas no meio do caminho, no meio da trajetória, Deus cria uma circunstância, uma tempestade, e os marinheiros foram forçados a lançar Jonas no mar. Deus preparou um grande peixe, engoliu Jonas. Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. A experiência foi tão terrível para Jonas, que no capítulo 2 de Jonas ele diz assim, do ventre do inferno clamei e tu ouviste a minha voz. A experiência de passar 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, para Jonas foi como estar no inferno. Mas Deus preparou aquele grande peixe e vomitou Jonas no propósito. E ele voltou para o propósito dele. Então não adianta a gente tentar fugir do propósito de Deus. A gente só vai acumular frustrações, a gente só vai acumular dores desnecessárias, a gente só vai acumular sofrimentos desnecessários, porque Deus é soberano em nossa vida. Então quando a gente tenta fugir do propósito de Deus, Ele vai criar umas circunstâncias, Ele vai criar um peixe para nos lançar de novo no seu propósito. Aleluia! Então, queridos, Paulo, ele deu essa escapulida quando ele era jovem, ele não entendia a visão de Deus, o propósito de Deus, mas Deus preparou circunstância e trouxe Paulo de volta para o propósito. Então, sabe o que acontece? O chamado de Deus não é alterado por conta dos nossos erros. O chamado de Deus permanece o mesmo, para mim e para você. A vocação de Deus permanece a mesma. Por isso, Paulo está sempre orando pelos seus discípulos, ele entendendo isso depois da sua conversão, ele está sempre orando pelos seus discípulos, para que eles fossem dignos da vocação celestial. Sabe o que significa isso? Há uma vocação celestial para mim e para você, há um chamado para mim e para você, mas é importante que nós possamos andar dignamente nesse chamado, que é o chamado proposto por Deus para a minha vida e para a sua vida. Então essa é a terceira verdade. Os meus pecados e erros não alteram o chamado de Deus para a minha vida. Quarta verdade, o chamado de Deus é permanente, isso está atrelado com a terceira verdade, Então o chamado de Deus é permanente. Romanos 11, 29, a Bíblia diz assim, porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis.
Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Significa dizer que quando Deus dá um dom, Deus dá uma vocação, Deus dá um chamado, Ele não retira, Ele não toma de volta. Ele não toma de volta, ok? O chamado de Deus para a sua vida é permanente. Deus te chamou, ponto final. Deus te vocacionou, ponto final. Isso é permanente, é para a sua vida toda. Aleluia. Outra verdade que nós vamos aprender nessa noite: o nosso chamado está conectado com pessoas. O nosso chamado está conectado com pessoas. A Bíblia nos fala em Romanos capítulo 4, 14, verso 7, Romanos 4, verso 7, e diz assim o apóstolo Paulo nesse texto: porque nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Nenhum de nós vive para si, nem morre para si. Ou seja, o nosso chamado está conectado com outras pessoas. E aí, Efésios capítulo 4, verso 4, a Bíblia diz assim: há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Todos nós em um corpo espiritual, que é a igreja de Jesus, o corpo místico de Cristo, o corpo espiritual de Cristo, que é a igreja. Todos nós, fazendo parte dessa família, temos um chamado, uma vocação a desempenhar, e o nosso chamado, a nossa vocação está atrelada com outras pessoas, está em conexão com outras pessoas. Geralmente nós somos chamados e designados para uma pessoa, para um grupo de pessoas. Talvez você sinta arder no seu coração um desejo veemente de trabalhar com crianças, de assistir às crianças, ministrar o evangelho para crianças. Talvez outras pessoas não tenham essa mesma vocação, não tenham esse mesmo chamado, não tenham os mesmos dons e ferramentas espirituais que possibilitariam a trabalhar com crianças, mas talvez você tenha, e isso tem queimado no seu coração, isso tem ardido no seu coração. Quando o tema criança vem em sua mente, isso queima, isso faz você chorar diante de Deus, faz você interceder pelas crianças, faz você gemer espiritualmente em oração e intercessão pela vida das crianças, pelas almas das crianças, no entendimento de que as crianças, tanto quanto os adultos, precisam ser salvos. Talvez outras pessoas não sintam esse mesmo encargo, mas você sente, porque você está sendo chamado por Deus para trabalhar com crianças. Talvez você sinta um chamado para trabalhar com adolescentes, para trabalhar com jovens, talvez um chamado para trabalhar com jovens que estão presos ao submundo das drogas, e você sente uma misericórdia, uma compaixão, você é impelido a orar, a interceder, a clamar, a buscar. Você sente esse chamado veemente para estar assistindo estas pessoas. Quem sabe você sente um chamado para trabalhar com casais, com empresários, com homens de negócios. Talvez se sinta um chamado para trabalhar com adolescentes. Enfim, o teu chamado sempre vai estar atrelado com pessoas, porque os dons que Deus te deu é para servir as pessoas, servir a Deus primeiramente, servindo as pessoas. 1 Pedro capítulo 4, verso 10, 1 Pedro capítulo 4, verso 10, o apóstolo Pedro nos diz assim: servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Servindo uns aos outros conforme o dom que cada um recebeu. Então Deus nos deu dons para quê? Para servir os outros. E os teus dons, os dons que Deus te deu, tem a ver com o chamado dele para a sua vida. As habilidades, as ferramentas espirituais que Deus te deu, tem a ver com o chamado dele para a tua vida. Então deixa Deus falar o teu coração, deixa Deus ministrar o teu coração, porque há algo que vai começar a queimar dentro do teu coração. O chamado vai começar a arder dentro de você, se você se abrir para o Espírito Santo falar com você, para que o Espírito Santo ministre. Há muitas pessoas que estão precisando de você, há muitas pessoas que estão precisando que você cumpra o teu chamado, há muitas pessoas que estão precisando que você cumpra a tua vocação, há muitas pessoas que estão precisando que você se desperte, seja animado para a sua vocação, para o teu chamado. Entenda, o chamado não é um fardo, o chamado não é um peso, o chamado é um dom, o chamado é um presente, é uma vocação, é um privilégio que Deus nos deu. Mas claro, é também uma responsabilidade, porque diz a palavra: quanto mais nos é dado, mais nos será exigido. Quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Mas entenda e veja, enxergue o chamado como um presente do Pai gracioso, amém? Como um presente do Pai. Então, meu chamado está conectado com pessoas. Em Hebreus 13, 3:1,
capítulo 3, versículo 1 diz assim: santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Eu quero que você preste atenção nessa parte. Ele diz assim: participais da vocação celestial. Ou seja, todos nós, irmãos em Jesus Cristo, estamos participando e somos coparticipantes dessa vocação celeste, dessa vocação celestial, desse chamado celestial, não é? Até porque o termo igreja, né, significa os chamados, né, os chamados para fora. Deus nos chamou para fora do mundo. Eclésia é o termo grego, né, significa chamados. Então todos nós que somos igreja fomos chamados. Todos nós que somos igreja, entenda a igreja não como prédio, como templo aqui, esse ambiente, esse espaço físico que nós estamos agora, que eu estou aqui gravando, ministrando essa palavra para você. Esse espaço físico é o templo, é o prédio onde a igreja se reúne, né? E olha só que nesse período de pandemia, a gente não pode nem se reunir, né? Começamos agora recentemente com um grupo ainda muito pequeno de pessoas, mas a verdade é que a igreja somos nós, eu e você. E aí o texto diz que nós, igreja, a palavra é eclésia ou eclesia, é os chamados, a palavra significa os chamados. Então, se nós somos a igreja, nós já somos os chamados, queridos. Chamados para quê? Para cumprir os propósitos de Deus, para cumprir os planos de Deus aqui nessa terra, fazer aquilo que Ele nos determinou que façamos, amém? Outra verdade sobre o chamado: Deus sempre faz o que Ele nos chamou para fazer. Deus sempre vai nos capacitar para aquilo que Ele nos chamou a fazer, ok? Há uma expressão que nós usamos muito, né? Parece até clichê, mas é uma verdade. Deus nos chama os capacitados, mas capacita os chamados, né? Então Deus nos capacita. Então, quando nós somos chamados, Deus vai nos capacitando. Efésios 4:1 diz assim: andai de modo digno da vocação com que fostes chamados. Agora, olha o que Deus disse para Moisés. Eu até falei sobre isso no domingo à noite, mas eu quero relembrá-los o que Deus disse para Moisés, quando Moisés começou a dar suas desculpas para Deus, colocando as suas desculpas, porque ele não queria ir, não queria libertar o povo de Israel por conta dos seus temores. E aí ele fala com Deus algumas coisas, e Deus revida, Deus refuta aquelas desculpas de Moisés. Uma das coisas que ele fala é que ele não sabia falar, que ele era pesado de língua, que ele não tinha habilidade para falar. E Deus diz para ele assim: quem foi que fez a boca? Não foi eu, o Senhor? E aí no versículo 12, o Senhor diz assim para ele: agora pois vá, eu estarei com ensinando-lhe o que deve dizer, ensinando-lhe o que dizer. Agora pois vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. O que Deus está falando com isso? Deus está dizendo assim: eu estou capacitando você, Moisés. Eu estou lhe capacitando. Eu estou lhe capacitando para que você possa ir. Eu estou lhe capacitando para que você possa libertar o povo de Israel. Eu estou lhe capacitando para que você possa falar com o faraó. Eu estou lhe capacitando para que você possa instruir o povo, para que você possa ensinar o povo. Eu estou lhe capacitando, eu estou capacitando você. Então Deus nos capacita. Deus nos capacita, então Ele nos chama, Ele nos capacita. É bem interessante, porque a gente vai ler na Bíblia, a maioria das pessoas que Deus chamou, em algum momento tentaram se desculpar, tentaram se esquivar daquele chamado de Deus, com medo, por conta do chamado, da glória do chamado, da responsabilidade do chamado. Mas Deus está dizendo para eles, e está dizendo para nós também: eu capacito você. Então, se Deus chamou você para fazer algo, Ele vai lhe capacitar. Ele vai lhe capacitar. Se Deus chamou você para trabalhar com crianças, você pode não ter tido nunca uma experiência dessa, mas Ele vai capacitar você para isso. Se Ele chamou você para trabalhar com jovens, você nunca pode ter trabalhado com jovens antes, mas Ele vai capacitar você para isso. Se Ele chamou você para pregar, para pastorear, Ele vai capacitar você para isso. Ele vai lhe dar capacidade, Ele vai lhe capacitar. Claro que nós podemos e devemos cooperar com Deus nesse processo, porque a Bíblia diz que nós somos cooperadores de Deus como filhos amados. E como é que a gente pode ser capacitado para o chamado? Primeira coisa, queridos, nós precisamos ouvir, ler e meditar na palavra de Deus todos os dias e todo santo dia. Primeira coisa, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Deus por meio da palavra. Porque o que é o chamado? Olha só,
o chamado, é Deus chamando. Deus vai chamar você. Então nós precisamos ouvir a voz dele. E onde é que nós vamos encontrar a clareza da voz de Deus? Na palavra dele. Então nós precisamos criar o hábito de todos os dias ouvir a palavra, ou ler a palavra, meditar na palavra de Deus todo santo dia. A gente precisa disso, a gente precisa dessa prática, dessa disciplina espiritual. Existem disciplinas espirituais que devem fazer parte da vida de todo cristão em Jesus Cristo. Orar é uma delas. Todos os dias nós precisamos orar. Todos os dias nós precisamos meditar na palavra de Deus. Nós precisamos jejuar pelo menos 1 ou 2 vezes na semana. São disciplinas espirituais que nos ajudam a ter os ouvidos espirituais sensíveis para ouvir a voz de Deus. Então é importante isso. Olha só, deixa eu ensinar algo para você que talvez não saiba ainda. Se você ler a Bíblia, apenas 3 capítulos da Bíblia por dia, e se você ler em sequência, 3 capítulos da Bíblia por dia, e no final de semana 4 ou 5, durante um ano você terá lido a Bíblia todinha de Gênesis a Apocalipse. Olha que coisa maravilhosa. E não precisa ser muito, apenas 3 capítulos da Bíblia por dia. Se você ler 3 capítulos da Bíblia por dia e no final de semana 4 ou 5 capítulos, em um ano você terá lido a Bíblia todinha de Gênesis a Apocalipse. Se você ler 3 capítulos dos Evangelhos todos os dias, em um mês você lê os Evangelhos todos, de Mateus até João, Mateus, Marcos, Lucas e João. Em um mês você lê os 4 evangelhos, se você lê apenas 3 capítulos dos evangelhos por dia. Se você lê um capítulo de Provérbios por dia, todos os dias, você vai ler o livro de Provérbios todo em um mês, e você pode repetir para todos os meses você ler o livro de Provérbios, lendo um capítulo por dia, ok? Então existem muitas maneiras, mas a que eu mais gosto de sugerir é que você leia 3 capítulos por dia, todos os dias, da Bíblia. Comece em Mateus, termine o Novo Testamento, depois vai para o Antigo Testamento e vai fazendo isso em um ciclo contínuo. Imagine você, se você tem um ano de cristão e faz isso, em um ano você terá lido a Bíblia toda. No seu segundo ano você já terá lido a Bíblia 2 vezes, no seu terceiro ano você já terá lido a Bíblia 3 vezes, no seu 4º ano de cristão você já terá lido a Bíblia toda 5 vezes. Eu tenho alguns irmãos aqui que estão com 5 anos na fé e eu ensinei esse princípio, e eles já leram a Bíblia 5 vezes, alguns mais. Por quê? Porque é um pouquinho todo dia, é um pouco todo dia. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus. Se você quer se capacitar para o seu chamado, você precisa ouvir a voz de Deus. Ouça a palavra, coloque lá no DVD, coloque lá no seu carro, coloque lá no YouTube a narração da Bíblia e ouça. Medite naquilo que você leu, reflita naquilo que você leu ou ouviu da palavra. É a forma que você vai se capacitar para o chamado. Também, outra coisa importante, faça uma lista daqueles amigos que você quer ganhar para Jesus e que desafia você, ou amigos e familiares. Comece a orar por estas pessoas. Quando eu me converti, uma das primeiras coisas que eu coloquei como alvo foi ganhar meus amigos e meus familiares para Jesus Cristo. E eu orava por eles, intercedia por eles todos os dias. Minha família inteira se converteu a Jesus Cristo, e muitos dos meus amigos, colegas de trabalho, colegas da escola na época, se converteram a Jesus Cristo também. Eu os ganhei para Jesus. Então, coloque como meta, faça uma lista com seus amigos ou familiares, aqueles que talvez sejam de grande desafio, e comece a orar por eles. É assim que você começa a se capacitar para o chamado, intercedendo por aqueles por quem você quer ganhar, amém? Para Jesus. Outra coisa importante, esteja constantemente lembrando e reforçando o que você aprendeu, e faça o que Deus mandou você fazer. Não fique protelando, não fique adiando, ok? Não fique procrastinando. Faça o que Deus mandou você fazer. Se você tem clareza daquilo que Deus está ministrando ao teu coração, tem coisas que já é bem claro na palavra. Evangelize, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. É missão de todos nós, é chamado de todos nós. Então faça o que Deus mandou você fazer, amém? Paulo diz assim em Tessalonicenses capítulo 2, capítulo 1, 2 Tessalonicenses 1, verso 11, ele diz assim: oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder
cumpra todo o bom propósito e toda obra que procede da fé. Vou ler de novo, 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 11, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação, e com poder cumpra todo o bom propósito e toda boa obra que procede da fé. Então Paulo estava sempre orando para que os discípulos fossem encontrados dignos da vocação celestial, amém? E eu quero terminar essa ministração de hoje à noite com as 7 verdades que a gente vai aprender sobre o chamado. Há um prêmio para você que vive no chamado, há um prêmio, olha o que diz a palavra de Deus, Filipenses capítulo 3, verso 14, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Queridos, o prêmio deve ser a gente deve ficar motivado por esse prêmio, né? Por essa recompensa celestial, para aqueles que cumpriram o chamado. E aqui não tem a ver com a salvação em si, porque a salvação é a obra da graça de Deus na nossa vida, mas aqueles que cumprirem fielmente o seu chamado, aqueles que forem fiéis ao chamado de Deus para a sua vida, eles receberão prêmios, recompensas, galardões, serão galardoados, serão recompensados. E Paulo diz isso, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Filipenses 4:13, 3:14, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você quer ganhar o prêmio? Você quer ganhar o prêmio do chamado celestial? Você quer ganhar a recompensa do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus? Então seja fiel ao teu chamado. Ah, pastor, mas chamado não é somente quem é pastor, ou apóstolo, ou missionário, ou bispo, não, chamado é todo crente em Jesus Cristo. Chamados somos todos nós somos chamados, né? Todos nós somos chamados. Deus chama a todos, alguns aceitam o chamado ou não, e o primeiro chamado, como eu disse domingo, é para a salvação, mas Deus chama. Depois de ser salvo, Deus nos chama para outros propósitos, sermos santos, irrepreensíveis e frutificar no reino de Deus, ok? Então, se eu for fiel ao chamado de Deus, eu receberei uma recompensa, eu receberei o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11 e 12 diz assim, pois vocês sabem, Paulo falando aos Tessalonicenses, olha o que ele está dizendo, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Paulo está dizendo, olha, eu, Paulo, sou como um pai para vocês, igreja de Tessalônica, nós estamos tratando vocês como um pai trata os filhos, nós estamos tratando vocês como pais. Paulo entendia da paternidade espiritual, e ele entendia que ele era muito mais do que um líder, ele era um pai espiritual, para aquela igreja. Ele diz assim, 1 Tessalonicenses capítulo 2, verso 11 e 12, pois vocês sabem que tratamos cada um como um pai trata seus filhos. Como é que um pai trata seus filhos? Ele diz, exortando. O que é exortar? É encorajar, é corrigir em amor. Ele diz, consolando e, acima de tudo, dando testemunho, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que os chamou para o seu reino de glória. Ou seja, o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, olha, nós fomos como pais para vocês, como os pais tratam os filhos, nós tratamos vocês, exortando, encorajando, motivando, para que vocês permanecessem na linha, para que vocês permanecessem em obediência a Deus, para que vocês permanecessem cumprindo o chamado, cumprindo a vocação. Nós consolamos vocês em momentos de tribulação, em momentos de dor, em momentos de perda, em momentos de luto, consolamos vocês, e acima de tudo, nós damos testemunho para vocês, um bom testemunho de vida cristã, para que vocês pudessem imitar a nossa conduta, como ele diz em 1 Coríntios capítulo 11, não é 2 Coríntios 11, não me lembro agora, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, ele está dizendo, damos bom testemunho. Qual o propósito disso? Qual o propósito de tratar vocês como filhos? Qual o propósito de sermos pais espirituais para vocês? Ele diz, para que vocês vivam de maneira digna de Deus, que o chamou
para o seu reino de glória. Deus nos chamou para o reino de glória. Então Paulo estava querendo, tendo em vista, com o propósito de consolidar aqueles discípulos, aqueles filhos espirituais, de exortar, de encorajar, de dar um bom testemunho entre eles. Para quê? Para que eles não perdessem nada do prêmio, para que eles não perdessem nada daquele que os chamou para o reino de glória. Há um reino de glória, há um reino de glória aguardando a mim e a você. A recompensa para o nosso trabalho no Senhor. Por isso que a Bíblia diz: sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Sabe o que a Bíblia diz mais? Hebreus 6,10 diz: Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho. Todo o trabalho que você faz no reino de Deus terá recompensa. Tudo que você faz no reino de Deus, todo serviço que você desempenha no reino de Deus, terá recompensa. Tudo que você faz para abençoar alguém, para abençoar uma pessoa, para ajudar uma pessoa, para estender a mão, para pregar o Evangelho, para levar uma pessoa a Cristo Jesus, terá recompensa. Tudo que você faz, cada semente que você planta no reino, para que a obra de Deus se expanda, para que a obra de Deus cresça, terá recompensa. Hebreus 6,10: Deus não é injusto para se esquecer do vosso trabalho e do amor que demonstraste pelos irmãos. Não é? Deus não é injusto, Deus não é injusto. Então creia nessa verdade. O chamado de Deus é para a sua vida, é para a minha vida. E se formos fiéis a esse chamado, seremos recompensados. Parte dessa recompensa a gente já recebe aqui, mas a grande maioria dela a gente recebe na volta de Jesus Cristo. Amém?